Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 23 de março. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para acompanhar todos vocês neste fechamento de mercado, comentar aí sobre a leve alta do Ibovespa, né, de 0,15% até o momento. Tem alguns ativos em leilão enquanto eu faço esse fechamento aqui. Antes de darmos início, pessoal, gostaria de trazer aí uma novidade para vocês. Na verdade não é novidade, né, porque eu já havia contado, né, mas trazendo aí para vocês. Para quem já foi mais atencioso, tá aqui do meu lado o QR Code sobre aquele mini curso de como operar vendido, tá? Então, estão abertas aí as inscrições para fazer aí, participar desse mini curso. Esse será um mini curso ao vivo, então você vai poder participar e tirar todas as suas dúvidas ao vivo, tá? Eu só peço, por gentileza aí, que se você realmente tem interesse, que você garanta a sua vaga aí, porque realmente, não estou mentindo, não é porque a gente quer uma maior quantidade de pessoas lá, mas é porque realmente as vagas são limitadas, tá? Por conta de as pessoas poderem tirar dúvidas, então as vagas são limitadas, né? Senão vai ter muita gente querendo tirar dúvida o tempo inteiro, né? E aí a gente acabou limitando aí um pouco essas vagas, tá? Então se você tem mesmo interesse, tá aí o QR Code, vou ensinar lá quais são as vantagens de operação a descoberto, tá? A venda a descoberto, quais são os riscos, né? Como funciona a parte operacional, como funciona a margem de garantia, né? Para quem não sabe, eu vou explicar também o que é a margem de garantia e onde você encontra ali o aluguel de cada ação, né, que você vai pagar dentro da sua operação. Algo que também é muito importante ali, que envolve os custos aí dentro da sua operação de venda, né? O famoso short, tá? Então, se você tem esse interesse, tá aqui o link, o QR Code para você se inscrever aí, tá bom? Vou rodar a vinheta aqui, peço gentilmente que você já deixe aí o seu like e o seu joinha, por favor. Então, agora sim, Ibovespa na tela, pessoal, e só vou reforçar o recado porque eu sei que tem gente que pula a vinheta e vai direto para o Ibovespa. Então, se você pulou, se você é uma dessas pessoas, aqui do meu lado tem o QR Code do mini curso que eu mencionei para vocês há alguns dias de como operar vendido, tá? Então, abre aí pelo QR Code, vê ali a página que a Carol do nosso marketing aqui fez, tá muito bonita. Pelo menos, se você não tem nem interesse, pelo menos só dá uma olhadinha assim para falar realmente, olha, o serviço aí da Carol ficou bonito mesmo, tá? Então tá aqui disponível para vocês, as inscrições são limitadas, as vagas são limitadas, então corre aí, tá bom? Vamos lá, Ibovespa na tela, deixa eu colocar os ativos aí que serão analisados, tá aqui para vocês, ó. Começando pelo mini índice não, Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, BIF 3, TOTS 3, Itube 4, MGLU 3, Ambev, Enat, VEG, Suzano e Apple. O pedido aí do Bickman na última análise de fechamento, ele deixou lá nos comentários. Inclusive, pessoal, eu gostaria de pedir que, como vocês já perceberam, sempre tem um banco aqui, né, na nossa análise de fechamento. Então, eu gostaria que vocês escolhessem qual é o banco que vocês querem que eu fale no dia seguinte. Então, já deixa aí nos comentários de hoje, né, qual é o banco que você gostaria que eu falasse amanhã. Pode ser qualquer um, tá? Bradesco, Santander, inclusive faz tempo que eu não falo de Santander aqui, né? Banco do Brasil, o banco que vocês quiserem, tá? O que tiver mais pedidos, eu vou falar sobre ele amanhã, tá? Então, sempre colocando ali, porque aí eu pego e trago o que tem mais interesse para vocês, tá? No caso, eu tento trazer aqui o que foi mais relevante, o que pode apresentar algo de maneira mais relevante, né? Para tentar alertar todos, tá? Mas gostaria de deixar isso na mão de vocês. Então, vamos dar sequência aqui. Vamos começar pelo Ibovespa, que no dia de hoje apresentou alta de 0,16%. A sua máxima foi lá na região dos 118.269 pontos. Então, aqui batendo na máxima do ano, aqui o Ibovespa, né? Nesse ano, tá? E o que nós temos aqui? Uma sequência de 6 dias consecutivos de alta. E veja que a gente já tem um primeiro indício de perda de força aqui. Qual é, Kaique? O primeiro deles, a gente teve uma superação de máxima, mas foi o primeiro candle de todo este movimento de alta que fez um fechamento abaixo dessa máxima. Então já é um primeiro indício de perda de força na ponta compradora, tá? Por mais que os compradores
conseguiram ali apresentar um movimento relevante durante a sessão, no finalzinho do pregão, os vendedores foram lá e pressionaram os compradores e fecharam abaixo do patamar que eles haviam alcançado como maior potencial no dia de ontem. Então, este já é um primeiro indício de perda de força. O segundo, Kaique, o segundo é a formação desse candle aqui. O candle aí de uma estrela cadente ou martelo invertido, tá? Aí, para quem quiser outros nomes aí, fica à vontade, mas é a formação aí de uma estrela cadente, de um martelo invertido. Normalmente ele acontece, ele é apresentado no final de um movimento de alta ou no final de uma tendência de alta e aumenta a probabilidade do dia seguinte poder ser um dia de baixa e, consequentemente, iniciar um novo processo de correção. Kaique, então é isso que vai acontecer? Você está falando que o Ibovespa vai cair amanhã, vai cair nos próximos dias? Não sei, tá? Não sei mesmo o que vai acontecer com o mercado nos próximos dias, mas este é um sinal técnico que pode sim ser apresentado, pode reforçar o que eu mencionei aqui para os próximos dias. O que eu já venho mencionando que não seria nada ruim aí para o Ibovespa, tá? Então, se apresenta essa correção aqui no curto prazo, seria inclusive muito bom. Vem, testa essa região de antiga resistência aí nos 115 mil pontos, testa a região da média móvel aqui de 13 períodos, gera um novo sinal de alta acima de toda essa região, confirma uma nova tendência de alta bem relevante de curto prazo, tá? Então, caso uma nova perda de mínima aqui amanhã seja apresentada, gera esse sinal de correção e aumenta a probabilidade dessa correção que eu mencionei, tá? Então, vamos ficar de olho aí no Ibovespa no pregão de amanhã. É bem semelhante essa formação de candle com este outro aqui, que teve um movimento de baixa na sequência, com esse outro aqui, por mais que esse aqui tenha sido um doji tumba, né? Mas deu sequência aqui no movimento de baixa também, tá? Então, vamos ficar de olho aí para o Ibovespa amanhã, tá? Falando aí do mini índice agora, que nós temos neste momento 0,19% de queda, também fechando aqui não só abaixo da máxima, mas também abaixo do fechamento de ontem. Forte sombra, grande sombra superior, mesma formação de candle aqui de um martelo ou uma estrela cadente, martelo invertido, né, ou uma estrela cadente aqui, que aumenta essa probabilidade de queda amanhã. Gráfico de 60 minutos, vejam só, abriu aqui dentro de um gap de baixa, bem próximo do nível de suporte. Mencionei na análise de fechamento de ontem que daria para abrir compra logo de cara, tentando pegar aqui esse movimento de alta, né? Deu sequência no movimento, apresentou ali 1.100 pontos nesse movimento de alta, bem relevante, e iniciou um processo de correção. Vejam que esse processo de correção testou a região da média móvel, se aproximou, e olha esse candle aqui, ele gerou um sinal de fundo, e ele já está perdendo a mínima dele mesmo, né? Tá, e aqui, perdão, deixa eu só tirar aqui que apareceu pronto. Aqui é a mínima do fundo, tá? Esse candle aqui fez a mínima aí desse fundo. Se perder aqui já de cara, aqui a região dos 117.960, reforça aí a expectativa de dar sequência nesse movimento de baixa. Poder vir testar ali a região dos 117.600 pontos também, anulando esse fundo que foi apresentado. Então, reforçaria aí esse viés mais negativo, tá? Kaique, amanhã abriu aqui, ó, já dentro do gap de baixo. Não só perdeu aí, mas como já fugiu de todo o suporte. Apresentou repique, pessoal. Testou resistência, média móvel, ou fechou o gap, gerou topo descendente. Foco na ponta vendedora no mini índice amanhã, tá? Foco na ponta vendedora no mini índice. Mas precisa abrir aí dentro do gap de baixo, perdendo aí a região dos 117.700 até essa região de mínimas aqui, um pouquinho mais abaixo, nos 117.600, tá? Então, abre desse gap de baixa, qualquer repique gerando topo descendente, sinalização negativa pelo gráfico de 10 ou de 15 minutos, foco na ponta vendedora, pessoal. Vou até reforçar pelo gráfico de 10 minutos, seria basicamente já abrir aqui bem aqui embaixo, tá? Basicamente perdendo todo esse nível de preço. Se abre acima dessa região, aí tem que ver como é que vai ser apresentado aqui esse movimento de alta. Se ele vier fraco aqui até a média móvel, apresentar aqui mais do que 5, 6, 7 candles para tentar superar a região da média móvel, girou o topo descendente aqui, também daria para olhar para a ponta vendedora, tá? Por quê? Porque apresentou fraqueza aí para reverter o que já temos quase aqui de uma tendência de baixa no gráfico de 10 minutos do mini índice, tá? Então, ficaria de olho aí. E para compra, Kaique? Para compra, basicamente, abre aqui acima desses dois últimos topos que foram apresentados, tá? Isso aí já reforça um viés mais positivo. E aí, uma sinalização de alta acima da média traz uma possibilidade de compra. Até melhor ainda se abrir bem mais acima e gera o sinalzinho de alta acima desses dois topos. Onde fica esse topo, Kaique? No 118.370. Então, só olharia para compra aqui em cima,
e abriu aqui embaixo perdendo ou gerando estopim descendente aqui, eu olharia para a ponta vendedora. Então, bem detalhado aí o mini índice nas duas possibilidades, tanto compra quanto venda. Falando do dólar, hein? O dólar que pancada para baixo novamente em 1,5% de queda no dia de hoje, dando sequência na tendência de baixa, né? Dando sequência na tendência de baixa. Teve aqui um leve pivô de baixa, né? Vamos ver se pegou aqui a projeção dele. Deixa eu só colocar o ajuste. Vamos colocar aqui a projeção desse pivô de baixa para a gente dar uma olhadinha. Já até perdeu ali o nível de 100%, né? Que era na região dos 4,94. Vamos ver a região dos 160. A região dos 160 tem espaço ainda, nos 479 e 4,794, né? Mas aqui, deixa eu tirar um zoom menos aqui, tem um nível de suporte lá para trás no dólar aqui também, que é este fundo aqui, né? Lá na faixa dos 4.800. Bateu lá, inclusive, né? Bateu lá, inclusive. Então pode apresentar algum repique para depois dar sequência no movimento de baixa. Então pode ser que apresente aí algum repique nos próximos dias. Movimento relevante de queda aqui, né? Vamos dar uma olhadinha no gráfico de 60 minutos. Vejam que já apresenta a continuidade do movimento. Confirma aqui um novo pivô de baixa logo na abertura, né, do pregão de hoje. Lateraliza. Tenta romper, não consegue dar sequência aí de maneira relevante, né? Teve um rompimento aqui, ó, mas veja como continua de lado, né? Veja como continua de lado. Vamos dar uma olhadinha no de 10. É isso aí, ó. De 10 aqui não consegue realmente dar sequência no movimento. Testou aquele nível de suporte que eu falei lá do gráfico diário, lá para trás mesmo, tá? E aqui, pessoal, é o seguinte, abriu dentro de um gap de alta aqui amanhã, existem duas possibilidades aí. Primeira delas, para quem tem um perfil mais arrojado, já abre a compra de cara porque pode dar sequência no movimento de alta. Segunda possibilidade, abre dentro do gap de alta, aguarda o primeiro fechamento do candle, uma superação de máxima aqui eu já abro compra. Então, se ao invés dele perder mínima aqui no primeiro candle, ele superar máxima, eu já abro essa compra tentando pegar a continuidade do movimento, tá? Agora, abriu aqui dentro do gap de alta, Kaique, prefiro guardar, não gosto de abrir a compra logo no início do pregão. Beleza. Abriu, aguarda o primeiro candle, perdeu mínima, fica de olho. Voltou, mas não perdeu essa região aqui, testou a região da média móvel, gerou sinal de fundo, olharia para a ponta compradora, tá? Principalmente se esse gap de alta abrir aqui próximo ou superando essa região de topo. Tá? Então o topo fica desde os 4.875 até os 4.877, que é a máxima dele. E esse suporte aí que você falou, Kaique, de gerar sinal de alta, seria basicamente essa região dos 4.860. Tá? Então gera um sinalzinho de alta aqui em cima, daria para olhar para a ponta compradora. Tá? Agora abriu aqui já perdendo de novo os 4.845, aí realmente qualquer sinalização negativa abre possibilidade de venda mais uma vez, tá? Vem, gera topo descendente, ou abre aqui e continua de lado, confirma um rompimento na sequência, também olharia para a ponta vendedora. Então, compra somente acima desse nível de preço que eu já mencionei, melhor ainda se for aqui acima desse topo anterior também. Falando agora da Petrobras, muito detalhado aí os minis, hein? Petrobras no dia de hoje, alta de 1,36%. Em cima ainda dessa região de resistência dos R$ 32,00. O ponto positivo é que teve superação de máxima do pregão anterior, não conseguiu fechar aqui acima das máximas, tá? Mas por estar dentro dessa região de resistência, já foi relevante essa superação de máxima, tá? Já foi relevante. Inclusive foi testar uma outra região de fundo aqui. Mas ainda fica o sinal de alerta para quem está comprado aqui no curto prazo. Amanhã gerou sinal de topo descendente, inclusive. Eu pularia fora aí da operação, tá, de curto prazo. Eu não continuaria posicionado neste papel se eu estivesse numa operação de swing trade. Tá? De maneira oposta, deu sequência no movimento de alta. Fica de olho aí no possível objetivo, não força muita barra. A região dos 33 começa a entrar aí dentro dessa indefinição mais uma vez. Já seria o suficiente aí para um swing trade no papel. E para uma nova compra, Kaique? Para uma nova compra, somente um sinal de alta acima da média aqui. Tá? E acima aí dos R$ 32,00. Que seria a antiga região de resistência, passando a funcionar como um suporte. Falando de Vale, deixa eu só tomar uma água, pessoal, rapidamente. Vale no dia de hoje, queda de 0,22%, chegou a abrir dentro de um gap de alta, deu sequência no movimento, não teve superação de máxima aqui, chegou a bater aí no dia de hoje
boa valorização, né? 2,43%. Mas como eu mencionei, esse sinal foi um sinal de correção que aumentava a probabilidade de poder ter aqui alguma lateralização ou ainda forçar um pouco o movimento de queda, vir testar a região da média móvel, e eu continuaria olhando para a compra após essa sinalização aqui ou a lateralização confirmando um pivô na sequência. Tá? O fato é que eu aguardaria, como eu já mencionei, não teria comprado aqui, eu estava esperando mesmo essa superação de máxima e seguido aí da correção. Então estou de olho em compra na Vale, inclusive ainda essa semana, pode ser lá para sexta-feira, né? Pode ainda ter mais um candle aqui amanhã, mas estou de olho aí para uma possível compra. Vamos continuar, né, de olho. Para quem está comprado ainda, uma nova perda de mínima gera um novo sinalzinho de saída. Falando agora de BIF3, uma operação de compra enviada lá dentro do aplicativo da EV Invest, hoje perdendo um pouco mais de força, né? Enfraquecendo bastante aí a nossa recomendação, caindo 3,26%, confirmando aqui um fechamento abaixo da região da média móvel, uma nova perda de mínima que vai enfraquecendo cada vez mais aí a nossa expectativa, né, de subida aqui do preço do papel. O que retoma esse viés positivo seria basicamente amanhã já devolver aí com outro candle de força, só que para o lado oposto, né, um candle de força de alta, né? Então continuamos posicionados enquanto não atingir aí o stop da nossa operação. Outro papel que foi uma recomendação de compra, TOTS 3, neste candle aqui de ontem, hoje dando sequência no movimento, subindo 1,32%, então confirmando aqui o rompimento de toda essa lateralização aqui anterior, então podendo dar sequência aí de maneira relevante. Gráfico semanal também muito alinhado aí para cima, então continuamos posicionados. Falando agora de YouTube 4, no dia de hoje, queda de 0,44% e olha o candle aqui semelhante ao do Ibovespa, né? Um candle aí de uma estrela cadente, perda de mínima que amanhã gera novo sinal de correção, aumenta as chances de vir testar a região da média móvel e um novo sinal de alta seria aí uma possibilidade de entrada para quem está de fora, e esse sinal de perda de mínima, sinal de saída para quem está comprado aí no curto prazo, não médio prazo, curto prazo do papel, swing trade, ok? Swing trade, perdeu o mínimo aqui amanhã, de possibilidade de saída, e para quem está de fora, fica de olho que pode gerar oportunidade, ou de fundo ascendente, ou lateralização seguida de pivô de alta. Falando agora de MGLU3, oportunidade só na próxima semana, né? Tem que corrigir um pouquinho, mas gera oportunidade de qualquer forma. MGLU3 no dia de hoje, iniciou o pregão apresentando sinalização de topo descendente, em cima da região de resistência, veja só aquela antiga lateralização, né? Gerou sinalização de topo aqui, que foi a perda da mínima do candle, né, anterior aqui, ó, e no mesmo dia, ou seja, hoje mesmo, já reverteu. Um sinal muito bom, pessoal, muito bom mesmo aqui, falando de curtíssimo prazo, tá? De curtíssimo prazo. Então, sinal que aumenta a expectativa de poder dar sequência aí nos próximos dias, poder vir tentar testar a região da média móvel ali no 6,74. Gráfico semanal gerou a sinalização aqui de superação de máxima, mais uma vez, né? Então pode tentar realmente aqui voltar para dentro dessa lateralização aqui a Magazine Luiza. Então para quem está comprado aí no curto prazo, retomou um viés mais positivo, hein? Voltou para dentro aí dessa lateralização toda aqui a Magazine. Inclusive para quem comprou lá no Gap, eu sei que teve bastante gente aí que se arriscou, comprou nesse Gap de baixa. Boa valorização aí de 25% desde então, né? Vale a pena aí olhar se não já tá bom aí de colocar no bolso esse lucro, né? Quando a gente fala de um papel como esse aqui, né? Eu olharia aí para colocar esse lucro no bolso, tá? Fica aqui minha recomendação. Falando agora de Ambev, pessoal. Só para reforçar, tá? Eu não vejo compra mesmo nessa reversão aqui, tá? Eu teria que aguardar uma sinalização de alta acima da média, né? No fundo da lateralização para eu realizar uma nova compra com viés mais confirmado. Falando de Ambev, no dia de hoje, gerando sinalização de topo, sinal de saída para quem estava comprado no curto prazo, e para quem está de fora, pessoal, ficou fraco aqui para cair, ó. Vários candles testando a média, não confirma fechamento abaixo, gera sinal de alta, possibilidade de compra nos próximos dias, tá? Mas reforçando, essa perda de mínima gerou sinal de saída. Por que, Kaique, se você falou que vai gerar sinal de alta? Não falei que vai, mas é para ficar de olho quem está de fora. Esse sinal gera sinal de correção que pode devolver todo o movimento de alta. Veja que a tendência é de baixa, tá? Então, para você que está comprado, esse sinal de perda de mínima foi um sinal de saída, sim. Não seja teimoso, não seja teimosa, coloca o lucro no bolso. Falando de VEG, no dia de hoje,
queda de 0,76%, continua aqui dentro de um processo de correção. Eu havia mencionado no radar do mercado que apenas um candle de correção, no dia seguinte já reverter no topo, não era sinal de compra aqui, tá? Não era mesmo. Ainda aguardaria aqui por um restinho de correção seguido de um novo sinalzinho para eu abrir essa compra, tá? Só reforço a fraqueza ainda com que os compradores vêm apresentando esse movimento de alta, tá? Por isso aí a importância realmente de uma correção mais relevante aqui, né? Um único candle de alta de correção aqui não era realmente o suficiente. Então tem que ter algo relevante aqui para eu abrir uma compra de curto prazo no papel. Para quem estava comprado aqui desde esse sinalzinho de fundo, já atingiu bem aí um objetivo, né? Mas se não saiu ainda, eu deixaria meu stop abaixo da mínima desse candle de baixo aqui, tá? Nos 32,01. Já tiraria aí para debaixo da mínima ou desse fundo, independente aí de onde vocês tenham colocado. Falando agora de Suzano, que hoje apresentou uma queda mais acentuada, vem aqui apresentando nessa semana na realidade, né? Queda aí de 2,38% no dia de hoje, e a Suzano que testa a região da média móvel confirma um fechamento abaixo, tá? Mas vale reforçar que essa é uma região muito importante aqui agora como suporte, tá? Como um nível de suporte. O que antes era resistência, depois que rompido, pode funcionar como um nível de suporte agora. Então, vale ficar de olho. Se amanhã fizer um candlezinho pequeno, não pede mínima do candle anterior, fiquem de olho. Na sexta-feira pode gerar oportunidade aqui de entrada no papel, tá? Então, por que você trouxe hoje, Kaique? Se é só na sexta-feira? Trouxe hoje porque eu poderia não trazer amanhã mais, né? Então, fiquem de olho aí nesse papel, tá? Gerou candle pequeno aqui sem perder a mínima anterior. Sinal de entrada aqui seria uma superação de máxima, tentando pegar um novo sinal de fundo ascendente no curto prazo do papel. Vale ressaltar que no semanal também está dentro de um movimento de alta, mesmo caindo 6, quase 7 essa semana, mínimas ascendentes, movimento de alta estabelecido, nem a média móvel não foi testada, então pode aí apresentar alguma reversão aqui, semelhante ao que foi apresentado aqui na semana passada, tá? Então vale a pena ficar de olho. E a nossa BDR de hoje, para finalizar, Apple caindo aí 0,35%, mas dentro de um candle de indefinição. Quem solicitou aqui foi o Bickman. E Bickman, eu não sei se você está comprado ou se você quer comprar, né? Mas assim, olhando para o semanal, gerou um sinalzinho de entrada aqui, né? Foi a superação da máxima. Mas eu não esperaria muita coisa além da região da média móvel ali nos R$ 86,00, tá? Até porque tem ali a região da média, tem essa região de topo também, tem este fundo. E olha só um detalhe, a média móvel cruzando de baixo para cima aqui, né? Então, um sinal bem ruim tecnicamente esse daí do cruzamento das médias, né? Então, caso realmente queira realizar a compra, pode comprar, mas stop curtinho aqui, ó, abaixo da mínima desse candle, tá? Não do grande candle de alta, abaixo da mínima desse candle aqui. Então, abaixo aí dos R$ 80,98 seria tentar pegar a continuidade ou um pouco a mais aí deste movimento acima aí desse nível de preço dos 86, tá? O que não é tanta coisa assim também, né? 4% aí, né? Mas enfim, o que seria interessante? Um novo sinal de alta acima da média aqui, ó, depois de testar essa resistência. Isso seria bem relevante. Melhor ainda se testa a resistência, lateraliza lá em cima e confirma um rompimento. Aí seria muito mais interessante também. Beleza, Bickman? Então, se você estiver de fora, eu inclusive aguardaria por algo nesse sentido aqui, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Reforçando aqui o convite para participar ali da Masterclass, Aprenda a Operar Vendido. Já estão abertas aí as inscrições nas vagas. Então, fica o meu convite para você que tem interesse em aprender sobre venda descoberta, como é que ela funciona, quais são os riscos, vantagens, custos, enfim, tudo isso vou mostrar aí nessa live, né, nesta Masterclass, e tirar as dúvidas. Caso você tenha alguma, você pode tirar ali a sua dúvida ao vivo, tá? Então, tá aqui o link, o QR Code, perdão, para vocês, tá? Um grande abraço, obrigado aí pela atenção, obrigado pelos likes, obrigado por quem sempre compartilha aqui o nosso trabalho e pelos feedbacks tão positivos que vocês sempre deixam aí nos comentários. Isso aí me alegra muito, isso me ajuda também com o Dalton, porque ele lê esses comentários, então isso é muito bom aí para mim profissionalmente também, tá? Um grande abraço a todos vocês, uma excelente noite de quarta-feira e até amanhã, pessoal. Um abraço.